Quando o homem louco, munido de sua lanterna, sob a claridade impiedosa da manhã, corre ao mercado para anunciar que Deus morreu e que nós somos seus assassinos, ele não profere uma mera negação teológica ou um ateísmo vulgar e barato. Ele diagnostica o colapso de toda uma arquitetura de valoração que sustentou a civilização por milênios. Esse evento, um dos maiores acontecimentos modernos, representa a dissolução do horizonte que limitava o olhar humano, o apagamento da linha que separava o céu da terra, o fim de um sol que, embora iluminasse, também cegava para as intensidades da vida. A morte de Deus, proclamada por Nietzsche, constitui o início de uma nova era, um portal aberto para o abismo que exige em sua vacuidade a invenção de um sentido que não venha de fora, mas que brote da própria carne do mundo. O desaparecimento do fundamento transcendente retira a escora que mantinha o edifício da moral judaico-cristã e da metafísica platônica aristotélica em pé, revelando que a ordenação do cosmos era uma tapeçaria tecida pelo medo da fugacidade. Durante eras, a humanidade habitou à sombra de um além-mundo, uma ficção necessária para suportar a dureza da existência, mas que acabou por drenar a vitalidade da vida presente em favor de uma promessa de uma eternidade estéril. Ao declarar que matamos o divino, Nietzsche aponta para um processo histórico de secularização onde a influência da religião enfraquece, embora o perigo real resida na permanência das sombras desse Deus morto. A crença na verdade absoluta, no progresso linear e na razão que continuam a negar a pluralidade caótica da vida. A morte de Deus representa o esgotamento dos valores supremos, o momento em que o porquê da existência deixa de encontrar respostas em instantes superiores, mergulhando o homem no labirinto nihilista. Longe de ser um ponto final de desespero, essa vacuidade revela-se como um mar aberto para os espíritos livres, uma vastidão de liberdade que aterroriza e ao mesmo tempo é sublime, onde os barcos podem finalmente zarpar em direção ao perigo e à ousadia. O niilismo apresenta-se em suas múltiplas faces, desde a negação reativa, que busca novos ídolos no Estado ou na ciência, até o niilismo passivo daqueles que, órfãos de seu mestre divino, entregam-se ao nada por cansaço da vontade. E aqui reside a beleza da proposta de Nietzsche, porque ela exige a travessia para a ação que utiliza as forças da destruição para limpar o solo e preparar a terra para a criação de novas tábuas de valores. Nesse terreno despojado de garantias metafísicas, que o plano da imanência se instaura como a terra filosófica por excelência, onde o pensamento deixa de ser contemplação de formas eternas para se tornar uma máquina de guerra criadora de conceitos. A fidelidade à terra surge como um mandamento supremo desse novo começo, como um grito que ressoa contra os envenenadores que pregam esperanças ultraterrenas. Zaratustra, o profeta da superação desta montanha para ensinar que o sentido da terra deve ser o super-homem, a figura que ultrapassa a condição humana atual. O super-homem, o Ubermensch, o além do homem, encarna a vontade de potência em seu estado mais afirmativo, assumindo a responsabilidade total pela criação de seus próprios valores sem recorrer a muletas metafísicas. Ele devolve ao mundo material, ao corpo, aos instintos, a dignidade que lhe foi roubada por milênios de desprezo espiritualista, transformando a existência num fenômeno estético suportável e radiante. A transvalorização de todos os valores constitui o movimento necessário para que esse novo sentido se efetive, uma inversão radical onde o orgulho, a afirmação e a potência substituem a humildade, a submissão e o ressentimento. A vontade de potência, aquela pulsação ontológica que move todas as coisas, deve ser compreendida como ímpeto de expansão e autossuperação constante, um jogo eterno de forças em conflito, que encontra seu próprio valor no processo do devir. Nesse plano de imanência, o estilo do filósofo torna-se a substância do pensamento, exigindo quase que uma modulação de voz que acompanhe a dança do conceito, uma escrita que seja rigorosa, mas fluida. Esse filósofo artista povoa esse plano com personagens conceituais distintos, transformando a vida e o pensamento num fluxo contínuo de velocidades infinitas que recusam a imobilidade do universal. A jornada em direção a esse estado de plenitude passa pelas metamorfoses do espírito, onde o camelo da obediência se transforma no leão da revolta e finalmente na criança da inocência criadora.
A criança, em seu santo dizer sim, pode viver o sentido da terra e encarnar a semente do Ubermante, porque ela cria sem ressentimento e vive um instante como se uma obra de arte fosse. O eterno retorno do mesmo apresenta-se como o teste supremo dessa nova existência, o imperativo ético de viver cada momento de tal forma que se deseje sua repetição identicamente por toda a eternidade. Aceitar o eterno retorno é o selo da afirmação dionisíaca, o momento de clareza do grande meio-dia onde o homem se vê diante do espelho da sua própria eternidade. O colapso da abóboda transcendente não ocorreu como um desabamento físico, mas como uma lenta e corrosiva percepção de que o centro de gravidade do mundo foi deslocado. O grito do homem louco no mercado revela a defasagem entre o acontecimento e a consciência coletiva, uma vez que a multidão zomba do que ainda não consegue sentir ou entender. O assassinato de Deus, cometido pela própria sede de verdade do espírito humano, deixa a humanidade órfã de direções, vagando através de um nada infinito onde não existe mais cima ou abaixo. Essa desorientação ontológica marca o início do niilismo europeu, a época em que os valores supremos se desvalorizam e a resposta ao para quê da vida parece ter se esvanecido no sopro do vácuo. A metafísica socrático-platônica e também aristotélica, que por séculos impôs a dicotomia entre um mundo verdadeiro e imutável e um mundo aparente e ilusório, encontra seu requiem na morte de Deus. O baluarte que dava sustentação e verdade objetiva à realidade física foi implodido, revelando que a cópula mundi da metafísica era uma construção para evitar o confronto com o caos. O fim dessa cosmovisão apaga o horizonte que protegia o olhar, mas também aprisionava a vontade dentro de limites morais estreitos. O mar aberto, que agora se descortina, é a promessa de uma nova aurora, onde o conhecimento deixa de ser uma máquina pesada e escura para tornar-se a gaia ciência. Um saber que ri e vive bem porque entende a natureza da guerra e da vitória. A secularização, embora tenha removido o trono divino, permitiu a persistência das sombras de Deus sob nova forma, sobre a ciência, sobre a adoração ao Estado ou sobre o humanismo que substitui o teocentrismo por um antropocentrismo ainda carregado de valores reativos. O niilismo reativo do homem moderno tenta preencher o vazio com o progresso e a moralidade laica, mantendo a estrutura da crença em um amanhã redentor que continua a negar a intensidade do hoje. A travessia proposta por Nietzsche exige que o homem pereça junto com Deus que criou, superando o estágio do último homem, aquele ser medíocre que busca apenas o conforto e a segurança para tornar-se digno de habitar o vácuo como se um criador fosse. Nesse cenário de escombros, a filosofia assume a tarefa de auscultar os ídolos com um martelo, revelando o som oco do seu interior. O martelo nietzschiano não é apenas uma ferramenta de destruição, mas um diapasão que busca a ressonância da vida sob as máscaras da verdade. O crepúsculo dos ídolos é o prelúdio necessário para a aurora da imanência, o momento em que a luz solar do conhecimento deixa de ser uma fonte externa da autoridade e se torna um brilho que emana da própria relação entre o corpo e terra, porque a morte de Deus abre o espaço para que a existência seja finalmente pensada como um fenômeno estético, despojado de julgamentos morais e aberta à experimentação de novas formas de vida. A responsabilidade total agora recai sobre os ombros humanos, forçando a transição do ateísmo teórico para um ateísmo prático, onde a questão não é a inexistência de uma entidade superior, mas as implicações éticas e existenciais de viver em um mundo sem garantias. O homem louco simboliza a necessidade de uma nova iluminação que não depende do sol metafísico, mas da coragem de olhar para o abismo e nele encontrar liberdade. A transformação da orfandade divina numa aristocracia do espírito que se recusa a ser subjugada por fantasmas do passado é o começo real da ação proposta por Nietzsche. O pensamento nietzschiano pode ser lido através da cartografia de Deleuze e aí ele se revela como a instalação de um plano de imanência onde a vida é compreendida como uma multiplicidade de forças em eterno devir. Esse plano constitui o solo da filosofia, a terra sobre a qual o pensador cria seus conceitos com cortes móveis no caos, dando-lhes consistência sem perder a conexão com o infinito. Diferentemente do plano de transcendência, que organiza a realidade a partir de modelos universais e leis externas, o plano de imanência é um contínuo de intensidades onde nada é superior a nada, onde o ser é unívoco e o dever é a única medida da realidade. A imanência absoluta é a vida em si mesma, uma potência e beatitude completas que não se subordinam a nenhum objeto ou sujeito.
Pensar a filosofia como um processo de criação de conceitos exige a habitação desse plano, onde o filósofo atua com uma voz única que modula a linguagem para exprimir o sentido do ser. O plano de imanência é percorrido por velocidades infinitas, por fluxos de sons, cores e dobras do pensamento que recusam a representação dogmática e buscam a singularidade do acontecimento. É um estado de fluxo contínuo que atravessa todas as dobras da existência, fundindo superfície e profundidade em uma única rede de relações de forças. Nesse solo de desterritorialização, a filosofia deixa de ser contemplação e se torna uma pedagogia da terra, ocupada em potencializar esteticamente a superfície da vida. O plano de imanência é uma pedra de toque para a validade de um conceito. Ele deve ser capaz de sustentar o movimento do devir sem recorrer à imobilidade do transcendente. A vontade de potência, assim de Nietzsche, é identificada como a própria imagem do pensamento que povoa esse plano, uma natureza que é um indivíduo variando de uma infinidade de maneiras, uma substância única que se efetiva em múltiplos modos de existência. No sentido fenomenológico, a relação entre corpo e terra torna-se geográfica, onde o corpo embriagado, interpelado pelos estímulos, faz irromper a arte como uma ação produtiva, como uma poiesis existencial. O plano de imanência não é um estado de equilíbrio, mas um campo de batalhas onde forças ativas e reativas se encontram, onde a tarefa do filósofo é traçar linhas de força que permitam a emergência de novas esseidades. Criar o plano e criar o conceito são as duas asas que permitem ao pensamento do filósofo voar sobre o caos, transformando a indiferença geral num exercício de liberdade. Habitar a imanência significa reconhecer que não há um além, que o sentido deve ser construído aqui e agora, na interconexão das técnicas de convivência e nos desdobramentos dos diversos coletivos que compõem o real. A filosofia de Deleuze e assim de Nietzsche propõe que a ontologia do dever é a resposta possível à história da metafísica, transformando o pensamento numa aventura nômade que busca intensidades. A jornada do espírito, em busca de sua própria liberdade, é descrita por Zaratustra através da alegoria alquímica de 3 transmutações fundamentais, do camelo, o leão e a criança. Cada estágio representando um modo de existência, uma relação específica com a vontade e com o plano. O camelo é o espírito de carga, aquele que se ajoelha diante da tradição e clama por fardos cada vez mais pesados para testar sua resistência. Habita nele o espírito de reverência, a necessidade de servir a um tu deves, imposto por externalidades, carregando valores metafísicos que não lhe pertencem e orgulhando-se de sua capacidade de suportar a dor no deserto da moralidade. No deserto mais solitário, contudo, ocorre a transformação para o leão, para o espírito que busca a liberdade senhorial e quer ser o mestre do seu próprio deserto. O leão trava a luta contra o grande dragão dos valores milenais, cujo nome é Tu Deves, opondo-se a ele com o seu rugido do Eu Quero. O leão é a negação, o poder destruidor que quebra as tábuas da lei para criar o espaço necessário para a nova criação. Ele representa o niilismo ativo que conquista o direito a novos valores, mas que ainda não é capaz de criá-los por si só. Sua liberdade é uma conquista em termos negativos, uma emancipação do jugo externo que prepara o terreno para a afirmação. Finalmente, o leão deve transmutar-se novamente em criança, pois somente a criança possui o segredo da inocência e do esquecimento. A criança é um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um primeiro movimento, um dizer sim. Ao tornar-se criança, o espírito alcança a maturidade de quem não mais luta contra o passado, mas vive na plenitude do presente criador, transformando sua vontade em seu próprio mundo. A criança joga o jogo da existência sem a seriedade pesada do camelo ou a raiva destrutiva do leão, habitando a terra com a leveza de quem descobre que o sentido da vida é a própria criação contínua. Essas metamorfoses descrevem as transmutações pelas quais um espírito precisa passar para deixar os antigos valores para trás e atingir uma liberdade genuína e autônoma. Não são estágios lineares que se anulam, mas qualidades da vontade que podem coexistir, embora a criança represente o ápice da saúde de Dionísio. Cada etapa é parte de uma caminhada que vai da submissão à autonomia, do ressentimento à afirmação, da gravidade à dança. O objetivo da educação nietzschiana é proporcionar as condições para que o indivíduo deixe de ser um animal de carga e se torne uma criança capaz de inventar a si mesma a cada segundo. A criança, assim, em sua curiosidade e liberdade, retém a experiência do mundo, mas a processa sem os filtros da moral decadente, transformando cada percepção num afeto ativo. Ela é o protótipo do Criador, daquele que não busca a aprovação do rebanho nem a recompensa divina, mas daquele que sua satisfação é encontrada na própria atividade de compor sentidos.
Através das metamorfoses, Nietzsche mostra que a superação do homem não é um processo biológico, mas uma transformação espiritual que exige coragem para enfrentar o leão e sabedoria para redescobrir a criança. O anúncio do super-homem por Zaratustra é um contraponto afirmativo à morte de Deus. A proclamação de que o homem é uma ponte e não uma meta, uma passagem perigosa sobre o abismo entre o animal e o além do homem. O super-homem é o sentido da Terra, o centro de gravidade de uma nova ética que exige fidelidade ao mundo sensível e rejeição das esperanças ultraterrenas. Ele representa a autossuperação do humano como um projeto ético existencial, um movimento de criação que busca algo superior a nós mesmos na intensidade da própria vida e não no céu. Ser fiel à Terra significa abraçar todas as realidades com sensibilidade e intuição, e sentindo tudo de todas as maneiras e vivendo tudo de todos os lados. O ser humano é a figura que transvalora todos os valores, substituindo a moral do ressentimento por uma vontade de potência que afirma o crescimento, a acumulação de forças e a alegria de expansão. O super-homem é aquele que pode suportar o pensamento do eterno retorno e transformá-lo numa bênção, amando a existência de tal forma que deseja sua repetição infinita. O super-homem não busca seguidores, mas companheiros capazes de criar a si mesmo e de quebrar as velhas tábuas de valores. A figura do super-homem emerge como a alternativa ao niilismo consumado, um contramovimento que devolve ao homem o desejo de superação e a coragem para habitar um mar aberto sem horizonte divino. O super-homem é a encarnação do amor incondicional à existência, onde a alma se torna alegre e todos os instintos se tornam sagrados através do conhecimento purificado. O super-homem não é um ideal abstrato, mas uma possibilidade prática de existência que se realiza na transvaloração, na fidelidade à terra e na aceitação do destino como se fosse uma obra de arte. Nesse contexto, o homem é visto como uma corda estendida sobre o abismo, onde o que é amável no ser humano é ser um ocaso e uma passagem. O super-homem é aquele que completa essa travessia, tornando-se mestre de seus próprios valores e legislador de sua própria vontade. Ele é a justificativa da Terra, ele é a prova de que a vida pode ser nobre e grandiosa sem necessidade de justificativas metafísicas. A mensagem de Zaratustra é um convite para que cada indivíduo torne-se inteiro, como é uma superação de si mesmo nesse mundo praticada através da coragem que não teme o vazio. A relação assim entre o super-homem e a Terra é de uma mútua consagração. A Terra ganha um sentido que não a nega e o super-homem ganha um solo onde sua potência pode frutificar. Ele é a resposta dionisíaca ao silêncio de Deus, a voz que canta a beleza do efêmero e a necessidade do trágico como elementos essenciais de uma vida plena. No super-homem, a vontade de potência atinge seu ápice de claridade, tornando-se uma força criadora que transforma o caos em cosmos através do puro ato de viver. E aqui temos a vontade de potência como um conceito ontológico fundamental que sustenta a filosofia de Nietzsche, descrevendo a natureza múltipla e relacional de todas as forças que compõem o universo. Diferentemente de uma vontade cega ou de um simples desejo de sobrevivência, a vontade de potência é o ímpeto de expansão, domínio e autossuperação que busca a efetivação real no encontro com outras forças. A vontade de potência está presente em tudo, desde as reações químicas até a complexidade da alma humana, funcionando por excesso e transbordamento para criar novos sentidos e valores para a existência. Viver com a vontade de potência exige transformar a própria vida numa obra de arte, numa estética de existência, numa recusa às normas morais universais, tudo isso em favor de uma criação singular de si mesmo. A arte em Nietzsche é a grande estimuladora da vida, uma poiesis que rompe do corpo e da terra como uma vontade de potência concretizada num acontecimento poético. Como fenômeno estético, a existência torna-se suportável e digna de ser vivida, permitindo que o homem enfrente o sofrimento e a dor sem recorrer a qualquer consolação metafísica. O filósofo artista é aquele que utiliza sua vontade para dar forma ao caos de seus instintos, compondo um estilo que expresse sua potência única. A transvaloração, assim, operada pela vontade de potência, permite a superação do ressentimento, a força reativa que nega a vida em favor de ideais imaginários. Ao afirmar o devir e o eterno dizer sim à mudança constante, a vontade gera alegria através de sua própria efetivação, transformando a necessidade em liberdade. A hierarquia de forças estabelecidas por essa vontade não é uma dominação externa, mas uma organização interna, onde as forças ativas comandam a criação de novas possibilidades do ser. O mundo é visto como uma monstruosidade de forças em eterno processo de autodestruição e autocriação,
e tanto o cosmos quanto o ser humano são vontade de potência e nada mais além disso. Nesse plano, o estilo em filosofia é o próprio movimento do conceito, uma variação da língua que tensiona a linguagem em direção a um fora. O rigor acadêmico não exclui o tom lírico, ao contrário, a profundidade das ideias de Nietzsche exige uma beleza de linguagem onde a frase é devida independentemente ao pensamento. A estética antiética, defendida pelo filósofo, propõe que o valor de todas as coisas deve ser novamente colocado por criadores e combatentes que servem ao sentido da Terra. O super-homem é o ápice desse processo estético, a figura que possui a maior capacidade de afetar e de se deixar ser afetado, compondo a realidade com a maestria de um mestre da vontade. A vida, como obra de arte, é um antídoto contra o niilismo passivo, uma prática de si que busca a excelência da forma de vida sem se prender a representações de unidade insustentáveis. O estilo é um procedimento seletivo que estabelece quem é capaz de compreender as verdades do filósofo, uma mensagem que seria cifrada para aqueles que são aparentados em espírito. A vontade de potência não é apenas um conceito teórico assim, mas quase que uma ferramenta para a construção de uma existência, onde cada gesto ou cada pensamento são afirmações da própria vida em toda a sua crueza, mas também esplendor. O eterno retorno do mesmo é o pensamento mais abismal de Nietzsche, a doutrina que ensina a repetição eterna de todas as coisas, grandes e pequenas, em uma ordem idêntica, imutável e perpétua. O eterno retorno funciona como um filtro ético e existencial. Você deve viver de tal forma que deseje repetir cada instante de sua vida infinitamente. A perspectiva dessa mera ideia representa a consagração definitiva da imanência, porque remove qualquer finalidade externa ou teleologia temporal, centrando todo o valor no instante presente. O eterno retorno é o anel da eternidade, o anel de Saturno, o selo que transforma o acaso em destino e o sofrimento numa nota necessária na sinfonia da existência. Aceitar, assim, o eterno retorno exige uma superação radical do espírito de vingança contra o tempo e contra o que foi. É transformar a necessidade em um assim eu quis, resgatando o passado da fatalidade através de um ato supremo de vontade criadora. Para o super-homem, o pensamento do retorno não é um peso que esmaga, mas é a suprema glorificação da terra e dos homens. As palavras do grande meio-dia que instruem novamente sobre o sentido da vida. O retorno é o eterno regresso das coisas, onde aquele que ensina encarna a perfeição da existência circular é o super-homem. O eterno retorno é um movimento do infinito que atravessa todas as dobras do tempo, fundindo o começo e o fim num mesmo fluxo. O eterno retorno é a prova de fogo para a vontade de potência. Somente o que é forte e afirmativo pode desejar retornar. O que é fraco, reativo, ressentido, desmorona diante da perspectiva da repetição eterna. O grande meio-dia é um momento de maior luz e de menor sombra, onde a consciência atinge a clareza total sobre a natureza da realidade e o homem se torna o anel que se chama Annulus Eternitatis. Essa doutrina de Nietzsche liga-se, claro, à figura de Dionísio, o deus do devir e da desmembração que renasce eternamente, simbolizando a vida que se destrói e se recria incessantemente. O eterno retorno é a celebração do trágico, a aceitação de que a dor e a alegria são inseparáveis e que ambas devem ser afirmadas com a mesma intensidade. Em Deleuze, o retorno é o que produz a diferença, a repetição que não é do mesmo, mas do devir que retorna como potência. É o movimento do pensamento sem imagem, nômade e percorrido por velocidades infinitas que recusa qualquer representação estática do ser. O mestre do eterno retorno vive cada momento como se fosse eterno, transformando o cotidiano num palco de sagração. O mestre do eterno retorno é aquele que ruma durante largo período o seu pensamento mais abismal até ser capaz de proferi-lo como uma canção de amor ao destino, sem saber qual é o destino. A morte de Deus pode ter aberto o mar, mas o eterno retorno fornece onde se navegar e uma direção a se tomar na imensidão sem naufragar no vazio. No meio-dia da história, o retorno é o sol que não se põe, iluminando a terra com a promessa de que cada gesto criativo ressoará para sempre na eternidade. Assim, a morte de Deus não é um lamento fúnebre, mas a celebração de uma liberdade que agora pode finalmente florescer sem as algemas do transcendente. O super-homem, como sentido da terra, reivindica pro aqui ou agora a sacralidade que antes fora exilada nos céus.
transformando o corpo em santuário e o desejo numa força quase legisladora. Exige a coragem de ser um ocaso, de perecer como um homem decadente para renascer como criador no grande meio-dia da consciência. Exige a transformação de todos os valores no caminho dessa metamorfose, onde a vontade de potência se liberta do ressentimento para abraçar a dança do eterno retorno. Fiel à terra, o espírito livre navega no mar aberto com a alegria de quem descobriu que o abismo não é um fim, mas a condição para a construção de novas e infinitas pontes em direção ao devir. A filosofia, tornada arte e vida, deixa de ser a busca a verdades para inventar sentidos, povoar o deserto do niilismo com personagens conceituais que ensinam a beleza do devir. Talvez seja o desejo que a nossa vontade diga, o super-homem seja o sentido da terra e que cada instante seja vivida como a inocência de uma criança que, num jogo sagrado, redime o tempo e consagra a existência como uma perpétua e radiante obra de arte. Nesse plano de imanência, onde as velocidades são infinitas e os fluxos são contínuos, a morte de Deus se revela como um grande presente, talvez o maior de todos, o da devolução do mundo aos homens. Não existem mais mestres divinos, mas apenas a tarefa de se tornar digno da própria potência, criando valores que honrem a complexidade e a tragicidade do ser. O super-homem é uma promessa de que a Terra não será mais uma prisão, mas um campo de experimentação estética onde o gênio e a saúde triunfam sobre a mesquinharia e o medo. O fim de Deus em Nietzsche é a aurora da humanidade, o momento em que a lanterna do homem louco finalmente se apaga diante da claridade num novo sol que nasce fundamentalmente dentro de nós mesmos.